tudo bem? Nós vamos começar esse módulo essa semana falando um pouco sobre análise sensorial e dentro desse conteúdo aí que abrange as questões da análise sensorial, nós vamos ver um pouco sobre a definição da análise sensorial, qual é essa disciplina, qual que é o conteúdo, qual que é a definição dessa disciplina, né? Vamos falar um pouco sobre o histórico. Qual que é o histórico da análise sensorial conforme a partir das décadas, né? A gente vai acompanhar uma evolução a partir das décadas e toda essa evolução com relação à parte da análise sensorial. Quais foram os principais apontamentos aí nessa evolução? A posteriori, vamos ver um pouco sobre a fisiologia sensorial. E essa fisiologia ela está muito relacionada aos órgãos sensoriais, né? Olfato, tato, visão, gosto, paladar. E tudo isso relacionado também às características sensoriais. Quais seriam as características sensoriais que estão relacionadas aos órgãos sensoriais, né? Nós vamos ver um pouco sobre esses tipos de relação e como se dá essas interações. Dentre as características sensoriais, nós temos a aparência, o sabor, o gosto, o aroma, o odor e a textura. E em cima dessas características que estão relacionadas aos órgãos sensoriais, nós vamos entender um pouco como se dá os processos dessas análises sensoriais aí, relacionadas aos testes sensoriais. Tá? Mas para que nós tenhamos aí, dentro dessa parte introdutória, um conhecimento prévio sobre esse conteúdo dessa disciplina, a gente tem que entender um pouco sobre como são as aplicações, onde esse conteúdo é aplicado dentro da indústria e por que ele é aplicado, né? No desenvolvimento de novos produtos, nos processos de controle de fabricação, controles de matéria-prima, nas controles de variação de processos ou variações de ingredientes. Então, a gente vai observar, vocês vão observar dentro da leitura, inúmeras aplicações das análises da disciplina ou dos testes sensoriais relacionados aí aos processos industriais. Mas também a gente precisa ter uma noção sobre a formação dessa equipe sensorial, né? Então, dentro dessa introdução, nós vimos aí um pouco sobre a evolução da análise sensorial, os órgãos sensoriais, as características sensoriais, a formação de uma equipe sensorial, como que se dá, né, esse preparo, essa seleção desses julgadores. E também, como finalização, nós vamos ver a parte de preparo e apresentação das amostras. Como que a gente, dependendo do tipo de análise sensorial, dependendo da amostra que nós vamos submeter os testes, elas possuem características específicas, né? Por exemplo, um vinho, uma manteiga, como que se dá a análise sensorial relacionada a esses itens específicos, né? Então, são algumas variações interessantes aí de vocês se aprofundarem nesse tema, tá? E vocês vão ter uma breve noção também de como que se dá a elaboração ou como se dá a distribuição de um laboratório de análise sensorial. Quais são os itens necessários, quais são os equipamentos necessários, quais são a distribuição necessária para um melhor fluxo para o andamento das análises sensoriais. Sugiro que vocês façam uma leitura do material e também que façam a leitura do artigo postado A Importância da Análise Sensorial na Indústria de Alimentos. Aí vocês vão ter uma aplicação, né, efetiva aí, desse conteúdo tão importante aí para a indústria de alimentos. Bons estudos e nós nos vemos na próxima semana.